Não, eu não faxino a cozinha toda semana e eu quero explicar exatamente como que eu faço para usar o método Fly Lady para fazer isso de não limpar, não faxinar toda semana e mesmo assim deixar a minha cozinha organizada e limpa todos os dias para ser útil na nossa rotina. Se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Jéssica Maria, esse aqui é o canal Lar Doce Ordem. A gente conversa sobre várias coisas relacionadas a colocar a nossa vida em ordem, mas especialmente sobre o método Fly Lady. E nesse vídeo eu quero conversar exatamente como que o método propõe a gente faxinar a nossa cozinha para que a gente não fique sobrecarregada toda semana tendo que colocar tudo em ordem, toda semana tendo que fazer aquela faxina pesada e ficando extremamente cansada e não tendo tempo para a família, não tendo tempo para passear, porque tem que ficar em casa para poder limpar a cozinha, tá? Se você conhece alguém que vai se beneficiar com esse vídeo, compartilhe, tá bom? Para que mais pessoas tenham uma rotina de limpeza da casa e a rotina em geral muito mais leve e agradável. Deixa eu explicar para vocês agora de antemão, quem não conhece o método Fly Lady, que existe uma parte da nossa rotina do método que se chama limpeza das zonas. Você que já conhece o método, você sabe do que eu estou falando. A gente divide a nossa casa em áreas, em setores, em zonas. E a cada semana, durante, vamos dizer assim, um mês, 5 semanas, nós vamos limpando cada área da casa. Então, aqui em casa, como que eu divido? Eu divido o escritório e sala em uma semana, em outra semana a cozinha, em outra semana os quartos, em outra semana o banheiro, em outra semana a área externa, aí depois volta tudo de novo. Escritório, sala, cozinha, e aí vai. A gente, né, todo mês, entre aspas, porque tem mês que tem 4 semanas, mas vamos dizer assim, né, que o nosso mês aqui é diferenciado, tem 5 semanas, então a cada mês eu vou limpando uma área diferente da casa, a limpeza pesada, porque tem a limpeza de manutenção. Tem vídeos aqui no canal que explica sobre o abençoar o lar e outras tarefinhas micros que a gente vai fazendo, né, durante a semana para manter as coisas em ordem. Esse vídeo eu quero explicar exatamente como que eu divido a minha cozinha na hora de limpar, porque a cozinha é um lugar delicado, é um lugar que a gente mais usa da nossa casa, é um lugar que suja com frequência, e eu tenho, sim, uma divisão certa de como fazer na semana específica da limpeza pesada e também tem a limpeza de rotina, como que eu faço para limpar todos os dias ou um dia sim, um dia não, para manter as coisas em ordem, tá bom? Então, como que eu faço aqui? A minha cozinha, ela é ampla, tá? Ela tem um espaço bom, tem muita coisa na cozinha e acaba sendo um dos lugares mais complicados da casa para poder limpar, tá bom? Eu acredito que mesmo que a sua cozinha seja pequena, também seja complicado. Por quê? Porque a gente, por exemplo, tem uma geladeira para limpar. E a geladeira não é fácil, porque se a gente separa aquela semana para tirar as coisas da geladeira, descongelar, né, se a sua geladeira precisar descongelar, limpar a geladeira, limpar em cima da geladeira, limpar o congelador, se você tiver um freezer, então isso toma bastante tempo. Então, ao meu ver, além da área externa, se você tem uma área externa ampla, a cozinha é um dos lugares que são mais desafiadores para limpar, até porque junta gordura. Então, cozinha e banheiro eu diria que são os locais que são mais difíceis na limpeza pesada, porque você precisa usar mais produto químico, às vezes fazer um pouco mais de esforço na mão e tem mais coisinhas, vamos dizer assim, mais detalhes para a gente limpar. Às vezes tem mais eletrodoméstico e por aí vai. Então, por isso que eu separo mais ou menos a minha cozinha em 6 dias, tá bom? É porque assim, eu particularmente gosto de separar numa rotina de 7 dias, 5 dias e 3 dias, tá bom? De 7 dias é aquela semana que eu enlouqueci e quero limpar todos os dias, que não é o ideal, porque você tem que descansar no domingo, você precisa descansar também no sábado. Tem aquela semana que é famigerado, né? O hábito normal que é segunda a sexta, né? E também tem aquela semana que dá tudo errado e a gente só consegue limpar 3 dias, tá bom? Eu vou explicar aqui para vocês, basicamente, como que eu separo em 6 dias a minha cozinha, porque eu estou evitando ao máximo seguir essa cartilha de 7 dias para deixar realmente o domingo para descansar e para fazer outras coisas, tá bom? Então, como é que eu faço? No dia 1, tá? Eu limpo o fogão e tem um móvel do lado do meu fogão,
acima do gás, então eu limpo ali a parte do gás e a parte daquele móvel ao lado do fogão. E tem uma parte também que eu penduro alguns utensílios de cozinha, que é como se fosse um varão, assim. Então, aquela região ali eu limpo no dia 1, tá? No dia 2, eu limpo a geladeira, e a geladeira compõe dentro da geladeira, fora da geladeira, congelador, em cima da geladeira, e tem uma prateleira ao lado. Então, é isso que eu tô falando, leva mais tempo. Semana de limpar cozinha tem que ter disposição, que é muito detalhe. E a minha prateleira é uma prateleira que tem muitos, vamos dizer assim, eu não sei como é que se chama aquilo, tem muitos. É vazado assim, sabe? Vazadinho, só que são vários, assim, então você tem que limpar vários. Então, assim, e são várias prateleiras, e são vários itens para tirar, então, assim, é mais detalhe. Então, eu preciso de um tempinho a mais. No dia 3, eu limpo a janela e eu limpo a parte da pia, da bancada ali, tem o filtro e tem uma parte de temperos que fica na parede, então essa é a parte que eu limpo no terceiro dia. No dia 4, eu limpo somente embaixo da pia, porque embaixo da minha pia, como ela é de, de alvenaria, né? Então, assim, eu preciso limpar toda a parte de baixo, assim, que é azulejo, e aí tem as portas, e aí tem a parte de dentro, tem as prateleiras de dentro, tem que tirar as coisas. Então, assim, é um espaço amplo que eu preciso limpar com mais delicadeza e com mais atenção. Então, por isso que eu dedico somente um dia para isso. E quando eu digo um dia, gente, não é o dia inteiro. Eu dedico aí, dependendo do setor que eu vá limpar da casa, entre 30 minutos e 1 hora. Então, tem alguns lugares que eu vou conseguir fazer 30 minutos, cozinha desiste. Cozinha é assim, dedicação total, não tem como. Dia 5 é o dia que eu limpo um paneleiro que eu tenho aberto aqui, e nesse paneleiro tem alguns objetos em cima, né? E eu limpo tudo todo que tem ali em cima, mas principalmente eu limpo o micro-ondas que tá ali e também uma panela de arroz que eu coloco ali em cima também, porque aqui a gente carece de superfícies, então a gente usa parte do paneleiro para colocar o micro-ondas e uma panela de arroz. E aqui a gente tem duas panelas elétricas, a gente tem uma panela de arroz e também tem uma panela de pressão elétrica. E aí por isso que tem um dia que eu dedico para limpar essa panela de arroz, e quando eu digo limpar a panela de arroz e a panela de pressão, não é por dentro. Depois que a gente cozinha, a gente limpa por dentro. Eu digo assim, tirar o pó de fora, sabe? Então, limpar, tirar o pó, assim, com cuidado, é isso. Então, quando eu vou, no sexto dia, limpar o móvel fechado, onde eu guardo a louça, eu guardo algumas Tupperwares, e aí tem um oratório, e aí tem algumas outras coisas que eu guardo lá também, nesse móvel fechado, eu limpo esse móvel, limpo a fruteira, que eu tenho uma fruteira de pé que tem rodinha, limpo a fruteira, e tem também a panela de pressão que fica em cima da fruteira. Então é ali que eu limpo. Ah, eu também limpo uma mesa que tem ali do lado, que também é uma superfície que a gente usa ali. Então é basicamente isso que eu coloco para limpar. Tem também para limpar interruptores, porta. Eu escolho o dia que eu tiver mais disposição para limpar esses detalhes de porta e interruptores. Caso aconteça, e porta, né? Caso aconteça de eu não conseguir limpar na semana dedicada à cozinha, eu espero ver qual o setor que vai estar mais leve para eu limpar, e aí eu limpo. Porque, por exemplo, no setor escritório barra sala, que na minha opinião é o mais leve, a semana mais leve para mim limpar, tem uma porta que divide a sala com a cozinha. Então, eu já limpei aquela porta. Não vou precisar, na semana da cozinha, limpar aquela porta, entendeu? É mais a porta de saída. Então, se eu já limpar aquela porta, eu já posso aproveitar e limpar a porta da cozinha. Então, vai ser menos um trabalho na semana que eu tiver dedicado à cozinha. Então, eu remanejo a limpeza do interruptor. Se eu tiver ali limpando a pia e a janela, e eu tiver com um pano seco e não pano molhado, eu até dou uma ajeitadinha ali no interruptor que fica bem logo ali ao lado e tal. Então, assim, mais ou menos ali que eu limpo essa parte da cozinha, tá bom? Beleza. Na minha cozinha, ela é toda de azulejo. Ao invés de ser, né, parede assim, né, de alvenaria, ela é toda de azulejo, assim. Amo, não dizer o contrário. Gente, não tem coisa pior do que banheiro todo de azulejo e cozinha toda de azulejo, porque junta a gordura. Então, assim, não é todo mês que eu vou limpar as paredes da cozinha, tá? Eu dedico aí uma vez no semestre para poder tirar a gordura da parede, porque assim, sem condições. Porque eu vou ter que subir escada, eu vou ter que limpar, vou precisar esperar meu marido estar em casa, então assim,
não tem como eu fazer isso todo mês. Então eu separo um outro, né, dia para poder limpar teto, limpar é, é, lâmpada, esqueci o nome. Aí eu dedico, tá? O dia que meu marido estiver em casa para poder estar me ajudando, né? Ele sobe, eu subo, enfim, a gente limpa. É isso, tá bom? Como funciona agora a rotina do dia a dia? Porque essa é a limpeza pesada que eu faço uma vez ao mês. Na semana da cozinha, é assim que eu limpo as zonas. Como funciona a minha rotina do dia a dia, tá bom? No dia a dia, o que a gente tem na cozinha para fazer, né? De limpeza, tá? Cozinhar não é limpeza. É uma tarefa doméstica, mas eu tô falando sobre limpeza aqui, tá bom? Eu preciso limpar o chão, eu preciso limpar a pia, a parte do balcão da pia, limpar escorredor, eu preciso lavar a louça, eu preciso lavar o fogão, as superfícies em geral que são usadas, e eu preciso limpar de vez em quando, se tiver algum acidente, e acidentes, né, acontecem bastante, ou micro-ondas, porque dentro do micro-ondas suja bastante, às vezes espirra alguma comida na hora de esquentar e você tem que limpar. Então, esse é o trabalho que eu tenho no meu dia a dia quando o assunto é cozinha. Chão. Quando é a semana da cozinha, eu limpo o chão com dedicação na segunda-feira e na sexta-feira, que são os dias que eu dedico aqui em casa para limpar o chão da casa inteira, tá bom? Então eu vou limpar o chão da casa inteira e o chão da cozinha eu vou limpar com dedicação, tá bom? Vou limpar aquelas partes que estão mais engorduradas e tudo mais. Mas especialmente quando eu vou movimentar algum móvel. Então, por exemplo, eu vou movimentar o fogão, eu vou limpar toda aquela região com dedicação, o chão, tá bom? Ou então a geladeira, caso eu mova, ou qualquer outro tipo de móvel, porque basicamente são esses móveis que tem que mover, além da fruteira. O restante é fácil de acessar o chão, né? Então, o chão eu limpo toda semana, varro, aspirador de pó, pano de chão, e na semana da cozinha, na segunda-feira e na sexta-feira, dedicação total no chão da cozinha, tá bom? Realmente tirar a gordura, aquilo que vai grudando no chão, etc, tá bom? Louça, não tenho o que dizer. Louça parece que ressuscita, é fênix, nunca morre, tá sempre ali. Então, assim, tem aqui um vídeo no canal que eu falo sobre como sobreviver à louça, né? Quais são as estratégias que eu uso para não sucumbir à louça e não deixar a louça, né, vir uma montanha lá, tá bom? E aí eu limpo o escorredor e o balcão, porque são áreas que vão acumulando sujeira. O escorredor, às vezes, a gente não tem dedicação, a gente esquece, né? Mas vai acumulando sujeira no escorredor, a gente tá colocando louça limpa lá e o escorredor sujo. Ou então embaixo do escorredor tá sujo. Então a gente tem que se atentar a isso também, né? Na hora de limpar. Então tem que ser uma rotina de limpeza que não, se não for todo dia, que seja pelo menos dia sim, dia não, que seja 3 vezes na semana, mas tem que estar ali sempre na manutenção daquela região, tá bom? Fogão e as demais superfícies, né? As superfícies, como por exemplo, a parte onde eu tomo café, que é no móvel fechado, ou até no paneleiro onde tem lá o micro-ondas, que tem superfícies ali, eu costumo limpar às segundas-feiras, que é no dia do abençoar o lar, que é dedicado para limpar as superfícies de toda a casa. E acaba que a cozinha entra no balaio, então eu vou limpar aquela superfície com frequência. Quando for a semana de limpar na cozinha, aí sim eu vou limpar com dedicação para brilhar aquela superfície, tá? Durante a rotina semanal é só mesmo aquela tirar o pó, tirar a sujeira, ou, gente, se acontece algum acidente, sujou, limpou, é a regra, né? Então sujou ali, limpou. Fora isso, só na segunda-feira que é limpo aquela superfície, tá bom? E o fogão também eu vou limpando de acordo com a necessidade. Então é mais uma questão de observar o fogão e a necessidade de limpá-lo do que realmente separar um dia específico para limpar. Claro que você pode. Eu estou falando o que eu faço, tá bom? Dentro da minha realidade. Eu não separo um dia para limpar a superfície do fogão durante a semana, tá bom? Eu vejo de acordo com a necessidade. Porque se eu separar um dia e naquele dia não tá suja, aí suja no dia seguinte. Ah, mas não é o dia, vou ter que esperar a semana que vem para limpar. Para mim não faz sentido. Então eu prefiro limpar quando realmente tiver uma necessidade real. Tem gente que gosta de limpar todo dia, gosta de ver o fogão brilhando, acho maravilhoso. Ainda não se adequa à minha rotina hoje. Quem sabe um dia? Quem sabe? Não é o que acontece hoje, tá bom? E o micro-ondas é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou também avaliando se há necessidade de tirar os pratos, eu vou olhando por cima, porque a altura do micro-ondas
da onde a gente tá, a gente às vezes não vê que tem sujeira em cima, então eu vou observando ali, às vezes no botão suja, né, que a gente vai mexendo e a gordura da mão vai sujando ali. E também eu observo outras coisas, tá? É, esse é o básico. Mas se acontecer de eu ver uma sujeirinha ali, ó, colar, eu até limpo, por exemplo. Ah, tá engordurada ali a, a porta da cozinha de ficar abrindo a porta da cozinha. Se eu ver que tá engordurada, tá sujo, é fácil. Pega um paninho limpo e acabou, entendeu? Assim, se eu tiver tempo ali no meu dia a dia, na minha rotina. Então, eu também vou observando, não vou também me prendendo numa planilha fechada do que eu limpo toda semana na cozinha. Isso serve para todos os ambientes da casa, tá? Se eu observar algum lugar e fizer sentido naquele momento eu limpar ali rapidinho, não vai me tomar tempo, não vai ser uma coisa que vai me tirar da minha rotina, eu vou lá, limpo rapidinho e vida que segue, tá bom? Então eu também vou levando meio que assim o meu dia a dia. Então, como que isso transformou a minha vida? Transformou a minha vida porque o que acontecia antes do método Fly Lady é que toda semana eu estava fazendo toda essa limpeza. Assim, não tem coração que aguente. Mesmo que eu seja dona de casa, mesmo que eu passe os meus dias dentro de casa, eu tinha outras tarefas para fazer. E aí eu não limpava direito a geladeira, eu não limpava direito os móveis, porque eu tinha que dar conta da casa inteira. Não era toda semana limpando a cozinha, era limpando toda semana a casa inteira. Então eu tinha que limpar o banheiro toda semana, eu tinha que limpar a cozinha toda semana. E não tem como você fazer com esmero, com, sabe, prestando atenção nos detalhes, sem se sobrecarregar. Trabalhando fora, piorou. Para dona de casa também é pesado, gente. É muito pesado, principalmente se você tem uma rotina fazendo um trabalho home office, ou então se você tem filhos pequenos. Gente, não dá para a gente ficar em função da nossa casa. Tem sim como a gente dirimir, ou seja, manter a limpeza para que a sujeira não se acumule muito e deixar uma semana somente para limpar pesado ali onde ficou aquela gordura, onde ficou aquela sujeira. Usa um produto de limpeza bom, um pano bom, e aí a gente consegue fazer a coisa com dedicação e o negócio anda. Porque o que acontece normalmente, ou a pessoa se sobrecarrega porque ela limpa tudo toda semana, ou como ela quer limpar tudo toda semana e não consegue, ela vai postergando, postergando. Aí quando ela vê, faz 5 meses que ela não limpa a geladeira, ao invés de limpar a geladeira uma vez no mês. Vocês entendem como é que é complicado quando a gente não se organiza? Por isso que é importante a gente se organizar, a gente usar um método ao nosso favor, para que a gente possa manter tudo em ordem, manter tudo limpo e o nosso coração em paz. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois vocês me contem aqui nos comentários como tem sido a experiência de vocês com o método, ou se vocês acabaram de chegar no canal, se vocês acabaram de se inscrever, ou de repente se vocês usam o método de forma diferente, se vocês separam os dias diferentes da maneira com que eu expliquei aqui, se vocês fazem em 4 dias, se vocês fazem em 7 dias, como é que vocês fazem? Contem aqui nos comentários, porque eu quero conhecer exatamente como funciona aí na casinha de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários, porque as dúvidas de vocês me ajudam a criar novos vídeos para eu também auxiliar na rotina de vocês e também inspirar mudanças aqui na minha casa, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!